Primeiramente, vamos colocar nua e cruamente qual que é a nossa posição. Para nós, a eleição não vai decidir o destino do país do ponto de vista da vontade popular. A eleição é uma eleição fraudada desde o começo, controlada e tudo mais. A prisão do Lula torna tudo isso daí não só uma fraude, como uma farsa grotesca. Por isso o PCO assumiu a posição de votar no Lula, fazer campanha pelo Lula, defender a candidatura do Lula. E ponto final. Né? Se nós falamos que a eleição sem o Lula é um golpe, é uma fraude, é uma farsa total, não vamos começar agora a achar o candidato substituto, porque nós vamos fazer um papel ridículo. Né? Então, você tem a conclusão de que a única maneira de que a eleição seja minimamente verdadeira é que o Lula participe. Aí o Lula não participa, você pega um outro candidato, põe no lugar e fala, não, tá bom, vai, vamos aceitar mais ou menos essa eleição. Esse aí é absurdo. Se o Lula não for candidato, a nossa propaganda vai se centrar em que a eleição sem o Lula é um golpe, é uma fraude, é uma farsa. Não vamos fazer campanha por Haddad, não vamos fazer campanha por ninguém, nada. Isso significa, logicamente, que o resultado é que nós vamos votar nulo. Agora, eu acho que tem um problema nessa discussão com o pessoal dos comitês e do PT que nós temos que encarar. Que é o seguinte, há uma pressão muito grande do próprio PT, que é uma pressão de características eleitorais, no sentido de falar para o pessoal que o Haddad já está no segundo turno, pode ganhar no primeiro turno, o Lula já transferiu todos os votos para o Haddad, é o Haddad, é o Haddad, e isso daí causa uma pressão enorme sobre o pessoal que acredita seriamente que se eles votarem no Haddad eles vão resolver o problema. É uma política que é um ilusionismo que cria toda a ideia de que o voto no Haddad é super importante. Difícil lutar contra isso. Né? Então, por exemplo, qual que é a nossa preocupação enquanto partido? Nós vamos travar uma guerra contra todo mundo para que o cara não vote no Haddad de jeito nenhum? Nós já tivemos nessa situação no processo de luta contra o golpe mais de uma vez. Por exemplo, quando houve o impeachment da Dilma, o pessoal não queria defender o governo dela e falou que a grande palavra de ordem, a grande estratégia política, a sabedoria política final era defender eleições diretas, que era uma palavra de ordem, vamos falar que é verdade, ridícula. Aí nós falamos, mas isso daí passa. Não é? E passou. E o pessoal saiu da experiência mais sábio do que antes. Todo mundo que viu isso daí sabe que esse pessoal são inventores aí de miragens. Então, eu acho que a candidatura do Haddad, que está sendo defendida por esses setores, é como eleições diretas. O pessoal cria uma miragem para entreter o auditório, né? Para puxar o pessoal pelas suas ilusões e para desviar a luta contra o golpe. E aí um monte de gente entra nessa questão. Para nós, a prioridade é a luta contra o golpe. Então, primeiro, eu acho que a gente não deve se preocupar exatamente com o resultado da coisa. Nós devemos nos preocupar com a nossa propaganda, de que a eleição sem Lula é golpe. Hoje, e o motivo pelo qual ficar claro que essa política é a política correta é o seguinte. Eu vi uma matéria hoje de um direitista, muito interessante, devia até ter citado antes, mas vou citar agora. Que escreve no Globo,
No Globo, na Folha, não sei. Eles ficam trocando de jornal, né? E é o Demetrio Magnoli. Magnoli, sei lá. Não, mas a matéria dele é da Folha. Aí ele fala o seguinte, que existem 3 teses. A primeira é que a eleição é legítima. Daí fala, o segundo ponto de vista adotado por correntes de extrema esquerda, abrigadas no interior do PSOL, ou em surpreendente aliança com o PT, caso do PCO, vejam bem, é óbvio que no interior do PSOL ninguém defende que a eleição é ilegítima. Alguém ouviu falar de alguma corrente do PSOL que defende que a eleição é ilegítima? Não. Ele colocou isso daqui para disfarçar o seguinte fato, que tem 3 teses em debate no país e uma tese é a tese do PCO. Como ele não quer dar prestígio, mas também o nosso prestígio não vai depender de um coitado como esse daqui, ele colocou o PSOL na história. Ele fala assim, pode ser qualificado com alguma ironia de revolucionário. O veto a Lula é o prosseguimento do golpe parlamentar do impeachment e tem a finalidade de ladrilhar o caminho das reformas neoliberais. O judiciário participa do golpe, conduzindo a perseguição legal ao ex-presidente. Os mensageiros desta tese repetem letra por letra a narrativa desenvolvida pelo PT desde 2016, mas com finalidades muito diferentes. Daí fala o seguinte, né? Que é... Bom, vou cortar uma parte, tudo é venenoso o que ele fala, mas a conclusão dele é a seguinte. Hoje, ainda à beira da mesa, que somos nós, né? Nós estamos sempre à beira da mesa, nós somos ultrananicos, etc. e tal. Tudo que é depreciação a gente escuta. Espera que a denúncia do veto a Lula finalmente desperte as massas de sua irritante letargia, propiciando o assalto ao céu. Bom, logicamente que nós não estamos irritados com a suposta letargia das massas, né? E nem queremos fazer nenhum assalto ao céu. Muita gente não sabe, mas a frase do Marx, ela é ao mesmo tempo uma crítica e um elogio, né? Que ele quis dizer que a Comuna de Paris tentou fazer uma coisa que não era possível fazer. Só que ele elogiava o heroísmo da coisa. Nós não estamos aí para assalto ao céu. Mas ele pegou o espírito, com toda a perfídia da matéria, ele pegou o espírito da coisa, que é o quê? Nós queremos impulsionar o movimento popular contra o golpe. A denúncia do veto a Lula não é que ela finalmente vai despertar as massas da sua irritante letargia. É mais uma etapa na mobilização crescente das massas contra o golpe de Estado. Se vai propiciar algum assalto, alguma coisa, não sei. Mas que é o caminho para impulsionar um movimento de luta contra o golpe, não há dúvida, e ele também não tem dúvida de que isso daqui é uma das 3 políticas possíveis na eleição. Ele fala, a terceira é a tese lulopetista, um vocabulário bem peculiar deles. Na sua nunca explicitada inteireza, ela diz que a eleição terá sido legítima se a Haddad vencer, mas terá sido ilegítima se a Haddad perder. Notaram a fraqueza da terceira tese? Quer dizer, você tem 3 possibilidades na eleição. Uma, a eleição é legítima. Com exceção do PT, de uma ala do PT nesse momento, e do PCO, todos os outros dizem isso. Tanto que o presidente do PSOL falou que a facada no Bolsonaro é um atentado contra a normalidade democrática. Então, se nós estamos vivendo uma normalidade democrática, a eleição é legítima. Então, nós temos aí as pessoas que defendem o golpe de Estado. Né? Boulos, né? Quando eu for presidente. A gente, inclusive, ele deveria acrescentar no nome dele, né? Guilherme, aspas, quando eu for presidente, fecha aspas, Boulos. Eu estou esperando, porque com muita expectativa e ansiedade e alegria,
a vitória do Boulos para ele fazer tudo isso que ele falou que ia fazer. Né? Então nós temos essa ala que defende o golpe. Nós temos a ala centrista. O correto teria sido ele colocar a posição do PT em segundo lugar. Quer dizer, é ilegítimo, mas não é ilegítimo. Porque o Haddad pode ganhar a eleição. É golpe, mas não é golpe. Essa posição centrista é resultado da confusão do PT, dentro do PT. Bom, e depois tem a posição do PCO. O único caminho para você mobilizar na luta contra o golpe é falar que é Lula ou nada. Agora, vejam só, isso aqui é um intelectual da direita. Uma pessoa cuja função é analisar e tudo mais. Ele mesmo não pôde escapar de colocar que a posição do PCO é uma das 3 principais posições. E só há 2 posições que são firmes. A eleição é legítima, a eleição é ilegítima. Não é? O país, na verdade, está polarizado entre essas 2 opções. Então, o que vai acontecer? Com Haddad, sem Haddad, a tendência geral da população é de se revoltar. A tendência da eleição é ser um fracasso. A burguesia toda está preocupada. Por que ele escreve essa matéria aqui? E o PT, ao alimentar tanta ilusão assim na eleição, joga água no moinho da dissolução da polarização, do congraçamento nacional, do amai-vos uns aos outros. No final nós vamos resolver o golpe por um truque de mágico. Né? Em vez de a gente ter que lutar contra o golpe de verdade, mobilizar o povo, quer dizer, atuar como se nós estivéssemos vivendo uma grande crise nacional, nós vamos atuar como se nós estivéssemos um salão de mágico. A gente tira o Haddad da cartola e fala, agora vamos ganhar a eleição e tal, papai. No entanto, eu acho assim, é muito difícil que muita gente escape dessa ilusão do Haddad. E também o nosso papel não é forçar ninguém a nada. Nós, ao contrário do que diz o cidadão aqui, nós não vemos nada irritante na lentidão com que as coisas se desenvolvem, nós consideramos natural. No final das contas, a eleição é uma etapa importante para consumir aí algumas importantes ilusões que mantêm o negócio funcionando. E nós temos que trabalhar muito bem essa etapa. Na verdade, nós temos que chamar o pessoal que está confuso e falar, olha, veja, se você acha que o Haddad, isso aí é secundário. Vamos fazer... Você concorda que a eleição sem Lula é golpe? É isso que nós temos que falar. Você concorda com isso? Que tirar o cara que mais tem voto na eleição para ganhar a eleição é um típico golpe, assim, super óbvio e fuleiro da direita? Concordo. Então, vamos fazer a campanha de que eleição sem Lula é golpe. Junto com a gente. Vamos preparar a etapa posterior à eleição. Eu digo etapa posterior à eleição, mas a gente poderia dizer, vamos preparar a próxima etapa, porque, como nós já falamos várias vezes, e um companheiro estava olhando no chat, ele inclusive me relembrou disso daí. Nós falamos várias vezes. Até as eleições muita coisa vai acontecer. Veja se a estocada do Bolsonaro aí não estava prevista. Por que muita coisa vai acontecer? Porque quando a situação é tensa, né, vocês já viram, você tem uma casa, tem 5 pessoas, está todo mundo tenso, o que vai acontecer? Vai explodir alguém vai dar um soco em alguém, quebrar um prato na cabeça do outro. A situação tende a escapar de controle, não é? Nós estamos vivendo essa situação nesse exato momento, não no futuro. E o caso Bolsonaro é um bom exemplo disso.